Você tem agradecido a Deus por sua vida, por sua casa, por seus negócios, por sua saúde, por seus relacionamentos? Será que você tem feito isso? Ações de graças é o que o Senhor tem primado sobre o seu povo. Quando nós agradecemos a Deus, pouco tempo sobra para nós reclamarmos ou murmurarmos. É sobre isso que queremos falar no dia de hoje, o assunto: a gratidão abre portas. O texto que eu quero ler é o Salmo 100, o verso de número 4. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Salmo 100 é muito conhecido nosso. E uma coisa que eu trago aqui como primeira reflexão sobre esse versículo é que o salmista, ele traz aqui, nos motiva, nos mostra, na verdade, como nós devemos nos aproximar de Deus. A forma de iniciar o diálogo com Deus é com ações de graças. E aqui significa um louvor. Você tem louvado a Deus? Você tem separado um tempo da sua vida para louvar, agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez? Eu digo aqui que essa não é apenas uma orientação litúrgica do salmista, não é apenas uma informação aleatória que ele traz para nós, não é apenas uma transformação de ideias que ele faz quando anuncia aquilo, não é só isso. Significa de fato uma chave espiritual de acesso à presença do Senhor. Quando você entra a conversar, a se relacionar com o seu Pai eterno, você está girando uma chave. E essa chave vai trazer muitas coisas boas para você, inclusive a presença do Senhor, o Altíssimo, sobre sua vida. Encontramos, na verdade, um termo em hebraico de ações de graças que tem a ver com todá, que significa reconhecer com palavras o que Deus já fez na sua vida. Quando eu estou entrando em ações de graças ou com ações de graças na presença do Senhor, com louvor, eu estou identificando que Deus fez e fará em minha vida. Precisamos fazer isso o tempo todo, o que Deus já tem realizado em nossas vidas. O que aconteceu alguns anos atrás, que hoje temos como experiência que Deus atuou em nossa vida. Uma retrospectiva verdadeira e clara sobre o poder de Deus aperfeiçoado na sua fraqueza é a maior lição que você vai ter para agradecer ao Pai por tudo aquilo que Ele já tem realizado na sua família, na sua casa, nos seus negócios. Por isso que aqui o louvor em hebraico significa dizer que é uma expressão de admiração, uma expressão de grandeza de Deus. Quando você louva a Deus, você reconhece que Ele é tão grande, que Ele é tão extraordinário, que suas palavras não conseguem administrar, não conseguem transferir aquilo que Deus já cumpriu com o seu propósito em sua vida. Por isso que louvor e gratidão precisa ser o repertório inicial de qualquer conversa, diálogo com o Senhor em forma de oração. Portanto, eu te digo e te aconselho a você estar sempre agradecendo a Deus, porque Ele é, era e sempre há de ser em sua vida. Entendemos também, quando ele fala aqui nesse verso, no verso 4, quando ele diz assim: entrem por suas portas. Isso tem a ver com a presença de Deus. A porta, na Bíblia, tem a ver com o próprio Jesus. Se você quiser ter acesso ao Pai, não pode acontecer se não passar por essas portas. Esse átrio só pode ser acessado por uma pessoa chamada Jesus. Por isso que ninguém pode ir ao Pai se não for pelo próprio Senhor Jesus. Por isso que quando ele diz entrem por suas portas, significa dizer no Antigo Testamento que esse acesso é uma manifestação do próprio Jesus que haveria de vir. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta, a esperança que todos que querem de fato integrar o coração ao próprio Deus precisa ser por meio de Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Portanto, que eu e você possamos entrar nesse lugar, nesse santuário de adoração, mas entrar com o coração cheio de alegria,
com uma paz extraordinária em nossa mente, percebendo que a nossa voz não é apenas uma emissão de som, mas uma transferência de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez em nossa vida e razões milhares que o Senhor tem agido em nossas vidas, e por isso somos alegres e agradecidos ao nosso Deus. Gratidão e louvor sempre encontra refúgio, sempre encontra direção no próprio Deus e traz transformação a nossas vidas. Portanto, eu e você precisamos estar agradecidos, louvando, bendizendo esse nome que é poderoso e eterno em nossas vidas. Quero finalizar com 3 ações práticas para nós. A primeira, a gratidão é o acesso à presença de Deus. Comece fazendo esse relacionamento, esse momento de relação com Deus, agradecendo, louvando, entronizando o Senhor no seu coração, na sua vida, na sua família, no ambiente de trabalho, e você está levantando altares aonde quer que você esteja. O texto de Filipenses 4:6 é claro: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graças apresente seus pedidos ao próprio Deus. Entre num ambiente extraordinário de adoração, apresente seus pedidos, mas esteja tranquilo, entendendo que Deus tem o melhor para a sua vida. Em segundo lugar, a segunda lição, o louvor muda a atmosfera espiritual em que você está vivendo. Quando as coisas estiverem confusas, difíceis, louve ao Senhor, porque o louvor chega até o coração de Deus. O louvor é uma expressão da boca, mas também uma transmissão do coração em agradecimento a esse Deus. Isaías 61:3 diz que o óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Deus quer, de fato, trazer para você o óleo, aquele óleo puro sobre sua cabeça, que ele vai descer sobre a roupa até os pés. O Senhor seja louvado em sua vida. Em terceiro e último lugar, gratidão é a vontade de Deus para cada dia. Gratidão significa você entender que Deus tem a plena vontade. A decisão é dele. A última palavra deve ser do Senhor na sua vida, nos seus negócios, no seu ministério e em tudo aquilo mais que você tenta fazer e quer fazer. A decisão, a voz do Senhor precisa ser ouvida. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aqui eu trago um desafio para você hoje. E esse desafio, se você fizer com o coração aberto ao Senhor, você vai ter uma resposta clara. O desafio é, antes de pedir qualquer coisa a Deus, reserve 10 minutos para agradecer. Meu pedido, ele vai ser precedido por agradecimento e louvor ao meu Deus. E liste no seu caderno ou no seu celular 10 motivos pelos quais você é grato ao Senhor. Depois, transforme essa lista em uma oração de louvor. Vou anotar no meu caderninho, na minha agenda, e vou colocar esses 10 pedidos diante de Deus, mas sempre acompanhado de louvor e gratidão, e você vai ver o quanto Deus vai fazer em sua vida. A palavra hoje foi gratidão. Os salmos que eu quero trazer para você aqui é o Salmo 113, versículo do 1 ao 5, e Hebreus capítulo 13 e 15 como leitura complementar, além desse que nós trouxemos aqui para a nossa reflexão. Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesta hora. Vamos juntos? Deus amado, poderoso e eterno, obrigado, Senhor, porque Tu és santo 3 vezes. Obrigado porque o Senhor tem esclarecido a nossa mente e o nosso coração. E diante de Ti somos mais que vitoriosos. Deus, abre a mente de cada um de nós para que estejamos com louvor, com gratidão diante do altar, diante do Senhor. Que esse desafio, Senhor, sugerido aqui neste devocional, cumpra, Senhor, o propósito pelo qual o Senhor determinou a cada um de nós nesse dia. Assim oramos e Te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém.